Olá, boa noite. Hoje a gente está no segundo episódio do especial de entrevistas com os vereadores. E hoje a gente está recebendo David Roger, que vai falar um pouquinho do que era quando era candidato e agora que já está assumindo, né? Já assumiu como vereador. David, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Rafa. Boa noite, Renata. Boa noite, David. Seja bem-vindo. Boa noite, Renata, Rafa. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, né? E pode? Quem vai começar? Vamos tirar para o ímpar. Vamos lá. Pode começar. David, fala um pouquinho. O que era o David candidato, o David que fez diversas promessas, vindo com uma proposta de política nova, de trazer novidades, e o David que hoje é vereador, com uma cadeira assumida, o gabinete, começando os seus trabalhos, apesar de não ter tido a primeira sessão. O que a gente espera do David candidato e do David vereador? Renata, a vida pública, diferente da privada, ela tem algumas cercas, ela depende de muita gente, ao invés de só nós propriamente. Então a política, ela tem que ser feita, é claro que sempre mantendo a coerência, né, das suas ações, né, mas ela precisa ser feita com inteligência. Porque um vereador sozinho, ele é só um vereador, ele não consegue fazer nada. Nós precisamos ter apoio dos outros vereadores, né? Nós precisamos formar um grupo para aprovar os projetos, para fazer aquilo que a gente precisa fazer pela cidade, mas nem sempre isso acontece na velocidade que a gente gostaria ou que no setor privado a gente pode fazer, né? Se eu chegar hoje na empresa e falar assim, a gente vai mudar hoje de verde, nós vamos mudar de azul. No outro dia, tá os pintores lá e fazem já no poder público é um pouco diferente, mas é claro que eu sei das minhas obrigações, eu sei de tudo aquilo que eu falei na minha campanha e eu sei da minha coerência que eu preciso manter no meu mandato, inclusive da doação do meu salário. Que é acho que um dos pontos chaves da tua campanha, né? A doação do salário. A maioria de políticos são acusados de querer entrar para a política porque ganha bem, porque tem privilégios. E o fato de você doar o seu salário foi uma coisa que chamou atenção, pelo menos nos comentários, né? Entre a população, foi uma coisa que chamou bastante atenção. Eu acho que duas coisas que a população não aguenta mais. Primeiro é a esquerda, com toda a incoerência que a gente tem visto aí no governo federal, né? Todos os problemas que tem causado aí esse ano, se segura você que está me assistindo aí, que tempos o avião difíceis. Vai balançar, virá tempos difíceis, né? E eu acho que outra é as pessoas que trabalham para si e não para a população, né? Eu fui eleito para trabalhar para a população, e quando eu falo que eu vou doar o meu salário, é porque eu estou entendendo isso como realmente um propósito. E eu digo isso com muita humildade, Renata, Rafa, é um baita de um salário, R$16.500, é um baita de um salário. Sim. Mas eu digo isso com muita humildade, que eu não tenho necessidade desse salário hoje, né? Eu falo que Deus me abençoou muito além do que eu merecia, e eu posso hoje, através desse salário, ajudar pessoas, né? Pessoas mais necessitadas. Eu estava vendo hoje até... tem um amigo nosso que dá aula de violão, e eu falei assim, poxa, por que eu não pego crianças carentes, 10, 15 crianças, e falo assim, olha, eu vou pagar para você fazer aula de violão, para você desenvolver alguma potencialidade sua. Ou então, montar um projeto próprio, caberia nessa doação? Eu acho que nós temos muitos bons projetos já na cidade, né? Eu acho que projeto tem que ser uma vocação e só não querer, né? Então nós temos bons projetos, eu acho que se a gente unir a sociedade para ajudar esses bons projetos transparentes, né? Seja um voluntário, ao invés de querer abrir um CNPJ, seja um voluntário, vai lá num sábado, lá num dia de semana. Eu vi o Rafa lá num projeto outro dia fazendo um trabalho lá. Poxa, que legal a gente unir a sociedade para ajudar já o que já tem. Isso é muito legal, né? Porque... o que acontece, David, eu como líder de um projeto, o meu projeto é cultural, mas tem cunho social também, enfim, vários projetos. Mas você vê assim, quando você é novidade, quando você surge o seu projeto, aparece 1000 políticos lá, fazendo moção de aplauso, fazendo não sei o que, fazendo não sei o que lá, até a hora da eleição. Aí passou na eleição, aí chegou na eleição, ele vai lá, ele te procura, ele quer apoio, ele quer seu voto e tal, não sei o que. Quando eles entendem que isso já não faz mais parte, né, ou não vai ter espaço para ele ali, você é esquecido.
E aí você, como projeto social, você precisa lidar com isso. Ou você tem toda uma organização, inclusive política, porque muitos projetos escondem que tem políticos por trás, né? E também entendo porque precisa se sobreviver. Porque quando um projeto recebe uma emenda de um deputado, tem política por trás. Sim. Nenhum deputado manda pelo seu belo sorriso. Tudo tem ali projetos, né? Inclusive muitos projetos da cidade que se escondiam, agora estão indo atrás de deputados que, né, que não apoiaram, que foi candidato a prefeito, ou enfim, outras coisas, e agora não estão dando com a porta, né? Então eu acho que essa sua ideia de você reverter seu salário para projetos sociais, para iniciativas, acho isso muito legal, né? E eu queria te perguntar, embora você já começou a responder aí, já tem um caminho, mas como está aqui na minha lista, eu vou perguntar também. Isso te diferencia dos outros vereadores que escolhem ficar com o salário? Porque, por exemplo, às vezes tem vereador, tem pessoa que vai precisar desse salário, porque você, graças a Deus, tem uma estrutura de empresa, você tem você já tem uma base legal, né? Mas nem todo mundo tem, e às vezes a pessoa tem que deixar, de repente, um pequeno comércio que ela tem, ou, sei lá, sala de aula, alguma coisa assim, porque o trabalho de vereador, você já deve estar sentindo isso com poucos dias aí de mandato, ele exige demais, é uma sobrecarga, e aí você é cobrado de tudo, você vai acordar, vai ter 300 mil mensagens no seu celular, né? Isso te diferencia ou você entende que, olha, eu posso, mas nem todo mundo pode? Claro, perfeitamente, né? Eu acho que todo trabalhador, ele é digno de receber por aquilo, né? Se o valor é muito ou se o valor é pouco, aí já é outros 500. É outra discussão, né? É claro que nem você falou, tem pessoas que eles deixam o seu trabalho ou deixam a sua empresa para fazer o trabalho de vereador, Sim. né? E eu tenho visto que realmente é trabalhado. Eu tenho uma equipe muito boa de assessores, que eu acho que é muito importante isso para um vereador, né? Mas eu acho que isso não me difere nenhum. É simplesmente um propósito que eu fiz, né? Mas eu acho que o meu trabalho quanto dos outros, ele tem que ser o mesmo focado na vereança, mesmo no trabalho do vereador. Se eu posso fazer isso, por que não fazer, né? Mas se tem gente que necessita, não tem problema nenhum. Então isso não é um ponto diferencial, né, entre os dois. Você citou aí até os programas, porque o vereador aparece lá, depois some e tal, não sei o quê, né? Eu acho que as pessoas estão acordando um pouco para esse tipo de pessoa, né? Eu acho que em 2026 nós teremos uma mudança e uma conscientização melhor das pessoas, né? Não, inclusive eu acho que é muito triste se a gente pegar hoje, eu acredito que 20% da população escolhe principalmente o vereador, no papelzinho que você pega ali na hora de votar. Ou pelo mais conhecido, mais popular. Exatamente. Às vezes não procura sabe nem entender, saber. Porque eu falo assim, ser vereador, eu acho que você precisa ter um mínimo de preparo, né? Ou pelo menos estar bem assessorado por pessoas. Eu falo que, por exemplo, falar assim, poxa, eu quero ensinar o Rafa lá que tem a perua lá que faz tudo. Eu não nasci para isso. Se você me der umas latas de tinta na mão, eu vou derrubar 2, outras eu vou pintar de cor errada. Eu não nasci para aquilo, né? Então, existe uma fase de preparação para você ser. Então, as pessoas têm que escolher o vereador, não por aquele, esse aqui é legal. Não, mas espera aí. O que ele vai fazer por nós? O que ele pode fazer de legal, né? E nem o que ele pode fazer por nós, né? Que eu acho assim, as pessoas têm que ter liberdade para escolher aquilo que é melhor para a vida dela. Ao invés da gente pagar 40%, 45% de imposto, né? Se fosse que nem nos Estados Unidos que a gente paga 7%, o resto está no seu bolso, meu amigo, você faz o que você quiser, né? É dar liberdade para que as pessoas possam escolher. Então não é o que o vereador pode fazer para mim. Na verdade é o seguinte, o que esse cara pode influenciar o mínimo possível na minha vida para que eu seja o executor, para que eu possa saber o que eu quero da minha vida, onde eu vou gastar o meu dinheiro. Ao invés de enfiar lá num governo, que se você pegar um balde furado, é a mesma coisa que o dinheiro de imposto que a gente paga. Se a gente analisar hoje, se você quiser ter uma boa escola para o seu filho, o que você faz? Você tem que, infelizmente, recorrer
particular. Exatamente. Sendo que E eu a não base estou, é a eu mesma, não né? estou Deveria. falando de funcionários, de servidores. Tem servidores e funcionários maravilhosos, mas é a estrutura. Sim, Né? é o sistema. A estrutura oferecida. Se você quiser ter um bom atendimento na saúde, né? Você precisa ter. Agora, é justo você pagar 40%, 45% de imposto e não ter esse serviço revertido para você? Então é melhor que o dinheiro fique no seu bolso e você decida o que você quer fazer melhor para E sua olha que vida. coisa que você falou, que é uma coisa que eu acho que as pessoas não têm muito conhecimento, assim, o povo mesmo. Os melhores professores do município estão nas escolas. Eu sou professor, então posso falar isso, assim, mas com todo respeito, mas os melhores professores estão na rede municipal, porque eles precisam prestar um concurso para isso e porque o município paga melhor que as particulares. Então, o bom professor, ele é o professor que estuda pra caramba para estar lá e é um professor que vai atrás de um salário melhor também. Então, ele é melhor remunerado e tudo. Hoje, em termos de profissional, a escola particular está aqui, mas estrutura não. Mas, como você disse mesmo, estrutura. Por quê? Aí a gente vai voltar um pouquinho no que você disse no começo, o poder público e o privado, né? Porque se cai o teto lá da sua empresa, você no outro dia manda arrumar. E aí a escola não, a escola tem que ir pela licitação, e aí tem, enfim, aí vai para aquelas prestadoras de serviço que são para duvidosas. burocracia. E vai para um monte de coisa, né? Entre esquema, Agora no tem meio. um modelo fantástico que está funcionando muito bem no Paraná, o governador Ratinho Júnior, que toda a administração da escola ela é terceirizada. E o poder público fica só com a parte pedagógica. E agora tem uma outra... E nós temos as cívico-militares que lutam tanto, Isso, é isso né? que Que eu queria impedem dizer. tanto de chegar. Agora me fala o seguinte, para você pôr uma escola cívico-militar, você tem que fazer uma reunião popular, não sei o que, conselho, não sei o que lá. Você pega o índice de aprovação da população das escolas cívico-militares, está em torno de 85%. Eu tenho que consultar quem mais? Quem mais? Nós fizemos uma reunião, fomos conhecer a Escola Cívico-Militar de Rio Preto. Nós fizemos uma reunião com o Coronel Ernesto, que foi o mentor da Escola Cívico-Militar no formato da Defenda, né? Nós vamos fazer outra reunião, provavelmente ele venha para cá em fevereiro aqui para fazer uma reunião. Nós vamos reunir um grupo de pessoas aí para trazer uma escola cívico-militar para Catanduva, seja ela municipal, estadual ou particular, para a gente começar, né? Nós tínhamos o César Patrick, que era vereador, né, que terminou o mandato, não foi reeleito. Não sei como que estava, mas ele bateu bastante, principalmente nos últimos meses do mandato dele, de estar trazendo, de fazer referendo. Ele movimentou bastante. Eu acho que o trabalho dele deu uma brecada, porque tinha uma liminar que tinha impedindo isso, naquela época. Tinha travado o Tarcísio, né? Tinha travado o Tarcísio. Essa liminar caiu, inclusive, foi o Gilmar Mendes, né? Não sei o que aconteceu com ele, né? Que derrubou essa liminar. Mas aí, como já estava muito no final do ano, isso ficou para 2026 na esfera estadual. né? Então ficou... Para falar a verdade, eu acompanhei pouco a discussão. Eu sou uma pessoa que, por mais que eu esteja muita gente fala, o Rafael é de esquerda ou do campo progressista, que eu me considero realmente um progressista. Diferente de todo mundo que compra esses pacotes prontos, eu destrincho e eu falo, isso me serve, isso não. Eu não tenho nada contra a escola cívico-militar, eu não colocaria meu filho, e eu acho que quem não quer, só não colocar o filho. E quem quer, coloca o filho. Show. Exatamente, Agora, o básico de tudo. A gente precisa entender, né? Muitas vezes a gente vê na imprensa que as pessoas criam a desinformação para criar uma narrativa. Sim. Né? Porque hoje, se você pegar uma escola cívico-militar, a maioria das pessoas que não querem que esse modelo seja implantado fala assim, poxa, mas fica um militar com uma arma na cabeça do professor, fala assim, você vai falar o que eu quero... Negativo. Pelo contrário. Negativo. Pelo contrário. A parte pedagógica da escola, escolhe-se um material que você quiser. Na verdade, tem que seguir a lei de Continua o diretrizes material base, pedagógico. Né? Agora, por exemplo, quando você estudava, vocês são mais novinhos, vocês iam de uniforme na escola? Eu não sou novinho, não. Vocês iam de uniforme na escola? Sim. Vocês cantavam o hino nacional? Sim. Nacional, da bandeira. Vocês ficavam com medo que a diretora dava uma chamada para lá? Só quem teve o José Audácio de diretor Porque sabe o que é tinha isso. o quê? Tinha disciplina.
e Disciplina regras. nada mais é do que uma escola com regras e disciplinas. Agora, como você falou, eu sou a favor da liberdade. Eu não quero que o meu filho estude numa escola cívico-militar. Coloque ele na escola que você desejar. quiser. Mas não me encha o saco se eu quero pôr o meu na escola cívico-militar. Então, e só para complementar o que eu tinha falado... Agora só um minutinho. Pega. A gente tá aqui, ó, fomos comer uma pizza. Você tem um filho, eu tenho um filho, você tem um filho. A molecada, meu amigo, hoje em dia, antigamente demorava um mês para abrir o olho. Hoje já nasce com WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram, a molecada já nasce no 12, entendeu? Já começa a sair andando. Já tá nascendo com MEI. Exatamente, entendeu? Então a coisa tá muito avançada, né, molecada? Se você não colocar regra ali, definir limites para o seu filho, ele vai dar um trampinho para você. Quando você pega, por exemplo, o meu filho está na cívico-militar, o da Renata também, o seu não, né? Só que um teatrinho. É nítido a diferença do comportamento das crianças. Não sei, aí já não sei se eu concordo. É nítido, eu posso te afirmar que isso é nítido. Porque, por exemplo, lá na escola, trata-se de mérito e demérito. Mérito e demérito. Ó, tem a tábua de valores lá. Honra, patriotismo, lealdade, né? Tem um monte de coisa lá que você vai criando seu filho. Se você pegar hoje as maiores aprovações, vê de onde foi. Vê o nível hoje do estudo das escolas cívico-militar e uma escola normal. Eu acho, isso David, não tem a falar sobre nível de professores, só tem a falar de disciplina. Eu estava vendo uma matéria, o cara falou assim, professor perde 25% a 30% do tempo de aula pedindo para ficar quieto. Entendo. Né? Mas eu acho que isso é um limite que os pais têm que pôr. Aí eu acho que a gente já entra num debate de educação Exatamente. E ensino, né? Bom, vamos voltar aqui, senão a gente vai ficar com um debate aí de... Desculpa, eu só não terminei. Desculpa. É porque é isso que eu queria... Aí depois a gente entrou no meio, né? Mas para trazer essa discussão da escola cívico-militar, tinha maioria na Câmara, né? Iria passar com certeza todo esse projeto, 1 ou 2 votos só contrários, né? E agora você vai encabeçar, isso vai ser uma das suas lutas como vereador? Também vai ser uma das lutas. E vocês acham que agora passa? Vocês dois que acompanham mais... Eu acredito que passa porque a maioria das pessoas que estão ali são pessoas de bem, que gostam de ordem. Não, nem falo aqui. Aqui eu sei que passa, porque o padre já tinha a maioria, agora ele tem mais do que a maioria. Mais maioria. Mas no sentido de... Eu acho que, na verdade, se o padre hoje quiser colocar uma escola de esquerda, ele coloca. Com a Câmara que se formou ali, a maioria... Ele tem a maioria, eu acho que vocês estão enganados quanto a isso. Não. Não. Não é que a gente está enganado. Na verdade, a gente viu isso acontecer. Na outra legislatura, os vereadores... Mas aí vocês estão balizando pela outra legislatura. Mas é a história que nós temos. O prefeito é o mesmo, né? Esperamos que mude, é lógico, né? Bom, tirando um pouco, a gente acha que fugiu um pouco de Catanduva, pegou um cenário mais amplo, mais nacional. Mas eu te fiz essa pergunta lá na Câmara sobre o primeiro dia, o dia da posse, que foi o voto para o presidente da Câmara, entre o Marquinhos Ferreira, né, e o Marcos Cripa, que eram os dois nomes já no decorrer todo da divulgação, eles se colocaram à disposição. E eu te fiz essa pergunta lá na hora, ao vivo, vou fazer ela novamente para quem ainda não assistiu. Vocês, do Novo, não apoiaram nenhum prefeito na época, porque não se sentiam representados, queriam essa independência. Na hora da votação, o seu voto foi no Marcos Cripa. Você até me respondeu lá na hora que a gente tem que votar em alguém pelo fato de que não faz nada sozinho. A tua abertura aqui também foi a respeito disso. Mas hoje, você sinceramente acha que o Marcos Cripa vai realmente fazer tudo aquilo que ele prometeu, da transparência, que ele realmente está voltado para fazer uma governança ali, colocar uma presidência de apoio a vocês? Ou isso é só mais um reflexo do apoio do prefeito? É só mais um puxadinho do prefeito? Aquela esperança que todo mundo estava ali na renovação da Câmara, principalmente na sua, né? Porque a gente viu muita crítica. Eu fiz um comentário aqui no dia do especial que
A maior, não é decepção, mas a surpresa foi você ter votado em alguém e não ter votado em você próprio, mesmo que esse voto fosse anulado. Como o Júlio fez. Como o Júlio, o Gleison, a maioria, não é nem dos comentaristas políticos, mas a maioria da população esperava isso de você e na hora você votou no Marcos Cripa. Você acha que realmente esse voto foi um voto útil ou você realmente acredita na proposta e em tudo que foi oferecido pelo Marcos Cripa até o momento? Porque é difícil a gente julgar o que ele vai fazer, né? Não tem como, talvez nem o que você vai fazer, hoje você pode pontuar. Porque às vezes a opção é o menos ruim ou a ferramenta que você tem na mão. Mas analisando tudo o que aconteceu, o histórico do Marcos Cripa também, que ele já foi presidente da Câmara, né? Os mais velhos, assim, mais velhos como nós, né? Tem algum conhecimento, não é nada novo para nós. Você acha que realmente ele vem com uma proposta diferente ou ele vem como o mesmo Marcos Cripa de sempre? Porque lembrando que ele era da esquerda, né? Ele foi vice da Beth, ele era da esquerda e hoje ele está com um discurso novo. Ele está com Deus, pátria, família, liberdade. Acredito que as pessoas possam mudar, acho que isso é até muito interessante. A gente tem inúmeros casos de ex-petistas, né? Ex-esquerdistas que vieram para a direita. Mas o que você vê de efetivo, de fato, em tudo isso? Bom, Renata, primeiro longa, tem pergunta longa, vamos lá, vamos pautar. Realmente tem uma questão partidária aí, né? Você fala assim, mas é muito fácil justificar PT e PL. Realmente, é uma situação, PT e PL. Você já pensou que bonito David falou assim, o David votou no PT. Mas não eram só as opções, tudo bem, né? Você tudo bem, mas não tinha só você, tá? O que isso iria mudar? Nada. O David vai votar nele. Pô, legal. Pô, e aí? Mas é exatamente você se isola, isso. Porque aquilo que eu falei, política não se faz sozinho. Tem uma passagem bíblica que fala assim, quem dera se fosse frio e quente. Ou quente. Como você é morno, vou te vomitar. Ninguém aguenta pessoa morna, entendeu? Agora é o seguinte, Mas você não se acha morno aí? Não, colocando... Não. Morno seria se eu tivesse votado em mim. Beleza, eu vou votar em mim, eu sei que eu não vou ganhar, que eu não tenho chance nenhuma, né? Todo mundo sabia que o Marcos Cripa já tinha todos os votos já uma semana depois da eleição. Vou votar em mim. Pô, por quê? Porque as pessoas vão pensar isso. Não. Eu quero entender o que eu posso ter de benefício votando em tal pessoa ou em tal pessoa. Agora, o seguinte, as promessas do presidente da Câmara estão muito explícitas. Sim. Né? Agora, foi muito enfático. Cumprir ou não, isso vai depender dele, mas eu vou cobrar que isso seja, porque foi uma promessa de campanha que ele fez para nós e para todos os vereadores, entendeu? Então, nós vamos cobrar que isso seja feito. Agora, poxa, votei em mim, tá, legal. E aí? Nós temos comissões na Câmara. Sim, mas para os seus eleitores, eu entendo quando o contexto é político. A gente, às vezes, precisa fazer certas alianças que não seriam as alianças ideais, né? A gente tem aí, hoje a gente tem polarizado, ou é um lado ou é o outro, a gente não tem aí um meio termo, eu entendo isso. Mas eu falo do ponto de vista de quem acreditou na política diferente, na política nova, que foi quem votou em você, e até quem não votou, mas vê em você, o David foi eleito. Agora a gente vai ter algo novo, algo diferente, tanto pelo teu partido. Eu até fiz em um dos comentários aqui do jornal que hoje eu vejo um Novo muito mais de direita do que o próprio PL, que é o partido que o Bolsonaro está, né? Dentro dos valores, dos princípios, de colocar mesmo a cara a tapa e defender, né, o que acredita sem medo, né? Não se escondendo atrás de um partido. Os candidatos, né, os deputados do Novo, eu vejo isso muito firme. E eu vejo que quem votou em você, ou mesmo os da direita que viu em você, e até às vezes no pastor Júlio mesmo, tá vendo essa esperança pelos valores que nós acreditamos sendo de direita. Então, vendo você dar um apoio por conta do sistema político, você acredita que teus eleitores entendem esse posicionamento? Não é pelo sistema político, não. É pela situação mesmo. A gente tinha 2 candidatos reais. Então você acredita que a melhor opção seria o Cripa e foi a melhor opção independente? Pode ser a mais conveniente. Era essa a opção que tinha, né? Agora, eu não votei por paixão, eu votei por promessa, que foi as promessas que foram feitas. Realmente tem situação
que não adianta a gente querer brigar se a gente não tiver armas. Então eu acho que nessa situação de passar as coisas a limpo, eu acho que a melhor opção realmente era o Marcos Cristo. Porque as promessas foram muitas, como você disse, né? E em algum momento, o que pode acontecer? Vamos supor uma situação, né? Porque nós vamos moralizar a Câmara, tal. Beleza. Aí a gente vai vendo o que foi feito até agora. Todos os contratos foram encerrados. Ok, essas pessoas vão ter que ser contratadas outros profissionais. Senão a Câmara não anda. Mandamos tantos assessores embora. Beleza, mas vai ter que contratar outros assessores, porque senão a Câmara não anda. Então, isso foi o que foi. O que foi colocado. Inclusive, essas pessoas foram expostas na mídia como se elas fizessem parte de um grande esquema. E aquelas pessoas não fazem, literalmente. Eu convivi com todas elas. Ali tem pai de família, tem gente, tem uma pessoa ali que está com leucemia, passando um momento hiper difícil e teve o nome exposto no maior jornal da cidade. Ficou uma coisa muito ruim, como se estivesse criando uma narrativa que aquelas pessoas faziam parte de um grande esquema. E até agora não se falou de outros fornecedores. Imagine você que esses fornecedores sejam os mesmos fornecedores da prefeitura. Será que eles vão ser expostos da mesma maneira? Entende? Então, eu acho que você vai ter um baita de um trabalhão aí para cobrar, né? Porque não é o que você falou, não foi você quem prometeu, tá tudo certo. Mas você acreditou nessa promessa, claro, né? A transparência de qualquer lado ainda, ele usou esse termo várias vezes, né? Doa quem doer, doa quem doer. Então, acho que doa a quem doer, eu não estou olhando pessoas ao lado, eu estou olhando ações. Se a ação foi certa, tudo bem, beleza. Se a ação foi errada, e isso vai passar pelo trâmite normal, vão se investigar, né? Pelo que eu estou entendendo, parece que tem várias corporações, GAECO, não sei. Pode ser que a gente olhe tudo e fale assim, poxa, estava tudo 100%, beleza. Não, tinha um problema aqui, tudo tem que ser apurado. São as eu acho que que nem você falou, Renata, a maioria dos meus eleitores entendem que nós precisamos ser inteligentes. Não dá para lutar com armas que a gente não usa, que são armas que nós não podemos usar, entendeu? Então, tem muita coisa que dá para a gente fazer sem estar dentro do círculo da Câmara, né? Então, se tiver que apurar, se tiver que fazer, que seja feito tudo isso, a gente tem um monte de coisa para ir trabalhando com secretarias, com outros projetos, com né? As comissões. Exatamente, com as comissões. Então a gente precisa ser inteligente. Gosto muito do Bolsonaro, acho ele uma pessoa fantástica. Eu quero que ele seja o nosso candidato em 2026, mas ele precisa ser um pouquinho mais inteligente. Ou melhor assessorado. Melhor assessorado. Se você pegar o Lula manda você ir para algum lugar aí de uma forma muito sutil. O Bolsonaro não, calma, gente. A gente precisa ser um pouquinho mais inteligente. Vai achando que é bom para ela, né? A gente precisa ser um pouquinho mais de inteligência na política, né? Vamos falar então, para a gente dar uma mudada de assunto, mas ir de encontro já com o que você está falando, sobre, a Renata falou aí, sobre ser bem assessorado. Queria que você falasse um pouco dos seus assessores, quem são, porque é o seguinte, né? Todo mundo, quando elege um prefeito, todo mundo quer saber quem é o secretário. Só que ninguém quer saber quem é o assessor. Quem são os assessores. E o assessor, ele tem um papel fundamental dentro de um mandato. Porque a gente sabe que muitos assessores são escolhidos não pela técnica, mas pelo puxadinho. Pela promessa. Ou por causa de voto, ou por conta disso. E ele tem um papel extremamente importante. Até o dia 31 de dezembro, eu vi assessor ainda fazendo requerimento como se fosse indicação, indicação como se fosse requerimento, e não dá, né? Passou 4 anos, não aprendeu a diferença entre as duas coisas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus assessores. Já estão aqui, a gente já conhece, sabe que são gente boa, mas a gente quer que você apresente para a população. Claro, é um prazer. Os meus assessores foram escolhidos de forma técnica. Eu não prometi cargo para ninguém, né? Tem muita gente que fala, pô, me arruma... Cara, isso é prerrogativa do presidente da Câmara.
ponto, acabou. O meu é os 2 assessores, né? Um já estava certo, que era o Márcio Meneghel, trabalhava comigo, falou assim, ó, em dezembro vou te mandar você embora da empresa, que você vai trabalhar comigo no gabinete agora. O Márcio faz mais, acho que 10 anos que está comigo, tem uma vasta experiência aí com organizações, com o pessoal do terceiro setor, toda essa parte documental, contábil, tem uma experiência muito boa com atendimento do público e é uma pessoa desenrolada. Ele tiver que pegar, ele pega, sai, faz, corre atrás, né? Então, uma pessoa que tiver que fazer, ele vai fazer e tem um conhecimento muito bom na parte administrativa. O outro assessor meu é o Coronel Rômio, que foi, se não me engano, capitão do bombeiro aqui, coronel da Polícia Militar, né? É uma pessoa também que tem um conhecimento muito bom, jurídico, né? É uma pessoa estrategista, nós temos um plano de atuação, né? Fizemos lá a nossa missão, visão e valores, né? Do que a gente espera do mandato. Trouxe a empresa para dentro do gabinete. Exatamente, nós fizemos um planejamento, nós estamos trabalhando em cima desse planejamento. Temos uma assessoria muito boa do Partido Novo, nós estamos sendo mentoriados pela Iara, lá do Rio de Janeiro, a gente tem reuniões periódicas com ela. Você fez um treinamento. Fizemos um treinamento em Atibaia, o Novo tem o DAN, que é o Departamento de Assistência ao Mandatário, tem uma equipe jurídica, inclusive quem faz parte dessa equipe é o Deltan Dallagnol, né? Então o Novo tem uma série de projetos já pré-ajustados. Eu recebi um relatório da cidade de Catanduva com mais de 100 páginas do Partido Novo, falando sobre educação, saúde, saneamento, segurança, né? Então nós montamos toda uma estratégia de trabalho baseado nessas informações para a cidade de Catanduva. E hoje você é o cartão de visita do Novo em Catanduva, né? Você é o único que foi eleito e a ideia, acredito, que é aumentar esse grupo. Sim, sim. Inclusive eu quero mandar até um abraço para o João César, que é o presidente, é o dirigente local do Partido Novo, uma pessoa que respira política, né? Pessoa que teve uma participação muito grande na nossa eleição, nos instruindo, e é um cara que tem muito conhecimento com a parte política, nível federal, estadual, inclusive a gente está com bastante projeto aí já. David, nos últimos dias a gente viu bastante movimentação sobre umas denúncias de assédio com mirins dentro da prefeitura. O próprio jornal aqui fez investigações, já conversou com o promotor, conversou na Legião, a gente não conseguiu nomes, mas o que aparenta, supostamente, isso aconteceu, mas ainda é muito novo, as pessoas talvez com vergonha, com medo, ainda não veio a público, ainda não deram nomes, mas parece que as coisas estão andando. A gente não viu nenhum posicionamento da prefeitura, né, do prefeito, apesar da gente entender que ainda não foi notificado, não teve nada, mas ele não veio nem por nota, nem a público, pelo menos com a gente, colocar o seu posicionamento, além de ser prefeito, é um padre. Como você vê essa situação e o que você acha que, como vereador, você consegue fiscalizar nesse sentido? Porque não só se realmente aconteceu ou não, mas em proteção a essas crianças. Porque a gente tem aquele ditado que onde a fumaça é a fogo. E a gente vê muita questão de tudo que acontece, seja de um lado ou do outro, e aqui eu não vou proteger a direita nem a esquerda, mas a gente vê quando é contrário àquela situação, é sempre oposição política, é sempre perseguição política e acaba amornando e as coisas acabam, esfriam, não ficam ali. E hoje a gente vê o prefeito da direita, pelo menos se colocando como direita, e a gente vê uma situação tão grave, ele não se posicionando, vereadores também, a gente pode contar nos dedos os que realmente quiseram falar sobre o assunto, mesmo sem a denúncia, mas uma suposta denúncia. Cabe uma posição, um posicionamento, uma indicação, uma investigação? Como você vê isso? Eu dei entrevista hoje. Eu tô sabendo. Eu acho uma situação, primeiro é triste, né? A gente ter uma denúncia dessa, mas eu acho que a gente precisa ter um pouco de cautela, porque isso ainda são boatos, realmente. A gente tem que investigar, né? Mas são boatos e a gente pode trazer problemas para as pessoas e às vezes pode ser ou não infundada, né?
Então, eu estou acompanhando, eu vi a entrevista do promotor, do Dr. Bandeira. Então, eu pedi para os meus assessores já fazer um comunicado aí para a gente estar conversando com a promotoria, também com o pessoal da Legião Mirim, os conselheiros tutelares, que acho que da onde partiu A denúncia. Né? A denúncia. Eu acho que se houve alguma coisa realmente, não pode ficar só no anônimo. Acho que a gente tem que criar coragem, cabe ao poder público amparar essas famílias, né? E como eu falo, nós do Partido Novo defendemos o império da lei. Defendemos o império da lei, né? Doa a quem doer, né? Seja o Zé da Pipa, né? Ou seja o doutor. Porque né? o Zé da Pipa foi preso. Entendeu? Mas o doutor não. E o doutor entendeu? não. Por isso que nós defendemos o império da lei. Então, se realmente aconteceu, que seja dentro do processo legal apurado, né? E nós sempre vamos nos posicionar a favor da lei, que a lei seja cumprida. O que a gente vê aí, né, David, só para a gente ilustrar um pouco, é isso. Eu concordo totalmente com você. Eu acho que isso é uma situação muito, muito grave, né? É uma coisa muito séria e que a gente também não pode sair por aí pisoteando a vida das pessoas, né? Porque é uma acusação muito séria. Contudo, quando teve a situação da Câmara, não foi mesmo assim. Também, na Câmara não tem nada, mas aí o que fez? Saiu matéria no jornal, capa de revista, capa de jornal, todo mundo falando, porque desviaram 15 milhões, o prefeito falou isso sem o menor pudor, sem o menor cuidado. Então é aquilo um pouco que a Renata falou. Quando é de um lado, o peso do porrete, mas quando é do outro, não. Eu acho que o que precisa, na verdade, e eu acho que você está lá para... eu acho que muita gente está te vendo como essa pessoa, você, o pastor Júlio, o pessoal novo que entrou, né? Como essas pessoas que vão estar lá para realmente exercer essa função de mudar. Fala, pô, Catanduva não pode ficar assim, do jeito que está, sabe? A gente está aqui para isso e tal. Então é uma responsabilidade bem grande. Claro, vocês vão ver meu posicionamento sempre coerente, né? Aquilo que for dentro da lei, aquilo que for certo, aquilo que for bom, nós vamos estar a favor, vamos cobrar, vamos investigar se for... aquilo que for errado a gente não tem nem discussão, né? Pronto, acabou. Eu acho que o que falta hoje é posicionamento coerente, né? A gente não pode mais ter pessoas que falam, isso aqui eu mudei de lá, não, isso aqui eu mudei de lá. Não, vocês vão sempre ver um posicionamento coerente e é claro que sempre com muita responsabilidade, né? Sim. Eu acho que a gente precisa ter responsabilidade acima de tudo. Vai fiscalizar algum lugar, né? Tem que fiscalizar, tem que ir, mas eu falo que às vezes você chega lá com agressividade, com alguma coisa, às vezes o servidor está sozinho ali se matando e o problema não é nem dele, entendeu? Então a gente precisa ter responsabilidade. Agora, abrir mão de fazer o trabalho, seja porque é o prefeito A, seja porque é o prefeito B, o prefeito D, não, isso aí é o meu trabalho como vereador, entendeu? Então, isso eu não abro mão. David, estamos caminhando já para o final. Queria que você deixasse aí suas redes sociais, falasse para o pessoal que quer encontrar, bater um papo com o David, com o vereador David, como é que faz para te achar? Só vou te dar um corte. Não, só vou falar. Deixa o recadinho, porque eu e o David, para quem não sabe, quando nós nos conhecemos na campanha, a gente já não foi muito amigável. Você é muito brava. Ele fez um brava. vídeo sobre a patinação e ele prometeu para a patinação um espaço. Então, deixa as redes sociais pro pessoal lá da patinação Catanduva cobrar o David, porque eu não ganhei, mas ele ganhou e a promessa é dele. Artista. Isso tá no nosso plano. Tá no nosso plano. Tem até uma pessoa de Rio Preto que nós vamos entrar em contato com ele para ver uma pista lá de patinação. Eu te levo. Lá, é o Júpiter, né? Olímpico. Isso. Eu tô com o contato do pessoal de lá. Exatamente. Então, que você precisar da patinação, tô aqui. E foi uma luta nossa com a prefeitura, agora falando sério, foi uma luta desde do primeiro mandato do prefeito. A gente já tem um projeto. Se vocês quiserem informação, já tinha autorização para fazer num local com meio ambiente. No começo foi o Gleison que ajudou, depois no meio do caminho acabou abandonando. O prefeito tomou a frente junto com o Cláudio. A gente foi para Rio Preto, tem até um projeto pronto que está com o Cláudio. Mas aí no decorrer, por verba, por posicionamento, o prefeito abandonou o projeto.
Mas tem bastante coisa legal. Agora, me colocando aqui como a Renata do Patinação Catanduva, o que vocês precisarem, eu também estou à disposição. Porque se você discordar do prefeito, ele te manda embora, igual ele fez com a Adelaide. Se você discordar do prefeito, ele encerra o projeto e ele não faz mais. Mas agora a gente tem o David, tem um vereador, a gente tem um vereador e a nossa pista esse ano sai. E não é pista, tá? Porque a pista é a pista do skate. A patinação, ela precisa de um espaço, que é um espaço para patinar próprio. Mas aí é um outro programa. Estou te convidando para o meu programa, que é um especial aqui no canal também, Antenada com Renata Marques. Foge um pouco de Catanduva, vai mais no que a gente defende da direita. Então você é meu convidado para a gente gravar aqui. Em fevereiro também vai no ar. E deixa suas redes sociais, contato, mensagem para os seus eleitores, para quem está nos assistindo. Claro, legal. Eu falei para ela, cheguei ao ponto e falei assim, poxa, mas se eu comprar um patins em Catanduva, eu preciso pedir para você para patinar aqui. Precisa. Ela defende ferreio. Mas o pessoal aí pode deixar que isso está na nossa pauta, nós vamos correr atrás. E eu acho que sem vaidade, né? Eu acho que a cidade, ela não pode ficar à mercê da vaidade das pessoas. De quem fez, o importante poxa, é se fazer. O vereador Gleison estava já vendo alguma coisa, eu vou lá conversar com o Gleison. Gleison, o que dá para a gente somar força para a gente fazer? Renata, nos ajude aqui. Vamos lá ver, vamos visitar prefeito, vamos ajudar Cláudio, né? Vamos unir força para que a cidade... O que não pode é um fazendo, outro desfazendo, né? Um fazendo, desfazendo. Né? Ou não aprovar porque foi determinado vereador que levou. Se a bola não for minha, se eu não for no camisa 10, ninguém joga. Mas funciona assim, ela foi candidata a vereadora, como eu fui também, né? Em outra ocasião. Então aí os nossos projetos passam a não valer mais nada. Então... Porque assim, só eu posso ser vereador, não, né? Não é democrático, mas é isso. Cabeça. Acontece. Como que a gente acha, David? Tem um jogador de tênis, o Vavrinho, que ele olha pro técnico dele e fala assim, ó. Cabeça. Inteligência. Mas, pessoal, muito bom. Obrigado, Renata. Obrigado, Rafa. É sempre bom estar aqui com vocês. Parabéns aí pela iniciativa de estar dando esse espaço aos vereadores. Sempre que vocês quiserem falar, o nosso gabinete está aberto lá. Pessoal, minha rede social, @DavidRogerDRS, ok? Entre aí no nosso Instagram, siga, acompanhe as nossas postagens, a gente está preparando um material legal. Estamos finalizando o site, porque eu vou colocar lá toda a prestação de conta do meu salário, no meu mandato, né? Vai estar lá toda a prestação de conta, transparente, bonitinho, né? Nós não temos um WhatsApp ainda do gabinete, mas nós vamos fazer os assessores aí. Mas você pode entrar na minha rede social aqui, me manda um direct aí, @DavidRogerDRS, que os assessores vão estar entrando em contato com você, ou se não, para tomar um café lá com a gente, né? Na Câmara Municipal. Renata está convidada, Rafa também, para ir lá tomar um café com a gente. Aliás, está devendo um café com seu pai lá, hein? Como é que chama o seu pai? Meu pai é Reginaldo. Ele seu Reginaldo, tá esperando ele, ó. Tá esperando ele marcar. Mas é isso aí, pessoal. Você pode esperar do meu mandato muito trabalho, muita coerência e, acima de tudo, inteligência para que a nossa cidade possa ser desenvolvida. Catanduva não pode mais ficar parado no tempo à mercê de vaidade, à mercê de nomes, à mercê daquilo outro. Não, a população tem que ser beneficiada através dos trabalhos parlamentares. Volto a dizer, prefeito sendo nosso preferido ou não, desejo que tenha um ótimo mandato, vice-prefeito, todos os vereadores, colegas meus de casa também, Marcos Cripa, nosso presidente da Câmara Municipal, que possa ter um mandato abençoado e que a nossa cidade possa vir a crescer. A gente não pode torcer para o barco afundar, porque a gente está no barco, Exatamente. Né? Boa noite, David. Boa noite, Rafa. Boa noite a todos que nos acompanham e siga a gente nas redes sociais. Não esquece de compartilhar esse conteúdo, principalmente você que veio aqui por conta do David, compartilhar. Nós estamos com muitos seguidores, muita gente chegou, nosso canal está crescendo cada vez mais, então não deixe de curtir, comentar, compartilhar e indicar o nosso programa, que é um programa independente, com jornalismo sério e sem rabo preso, totalmente independente mesmo e livre. Então compartilha aí, você que gosta do David, você que não gosta também pode compartilhar, tá bom? O PAI é um plano de assistência familiar criado para amenizar as dificuldades num dos momentos mais difíceis enfrentados pelo ser humano, ou seja, a perda de um ente querido. Entretanto, o PAI oferece muitos outros benefícios para seus associados, entre eles a FarmaPai. A FarmaPai está em local de fácil acesso, no centro de Catanduva, com estacionamento próprio. A farmácia faz aplicação de injetáveis e aferição de pressão arterial.
parcela o pagamento da compra no cartão de crédito e faz entrega gratuita. Os medicamentos, principalmente os genéricos e similares, estão sempre com preços super especiais para quem é associado do Pai. A Farmapai conta ainda com perfumaria e linhas infantil e geriátrica. Na Clínica Pai, associados e não associados do plano têm atendimento médico e odontológico de alta qualidade, com um quadro clínico próprio, formado por especialistas de diversas áreas. A clínica oferece tratamento odontológico em consultórios próprios em diversas especialidades e mantém sala com serviços de raio-x. O Pai oferece um convênio com um grande número de médicos em condições especiais. O atendimento é feito na Clínica Pai e nos consultórios próprios dos médicos em Catanduva e região. A clínica tem ainda sala para procedimentos cirúrgicos de pequeno porte e aparelho de eletrocardiograma. O associado pode contar com exames radiológicos e serviços complementares de diagnóstico executados em laboratórios conveniados. O Pai tem ainda ambulância não emergencial, um serviço agendado com antecedência, disponível a todos os associados. Estão também ao alcance de todos equipamentos utilizados na recuperação de pacientes, como cadeiras de rodas, andadores, muletas e camas hospitalares. Por fim, em caso de falecimento, o Pai dá total apoio ao associado e à sua família, para que ninguém se preocupe com providências administrativas e financeiras relativas aos serviços funerários. O Pai oferece gratuitamente funeral completo e auxilia em todas as providências para o atestado de óbito. O plano mantém convênio com o cemitério Jardim Monsenhor Albino para a realização de velório e sepultamento. O cemitério acaba de inaugurar seu novo velório, um espaço acolhedor e confortável. Conheça o plano empresarial do Pai. A vida é melhor para quem tem Pai.